Olá galerinha, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para criar um planejamento, um passo a passo, para a gente entregar o produto de dados que a gente está se propondo com esse projeto aqui. Esse aqui vai ser um vídeo para todos, não vai ser um vídeo para programadores. Qualquer pessoa que tenha aí feito um planejamento de uma viagem ou que se envolveu em qualquer tipo de planejamento de processos vai conseguir acompanhar numa boa ele aqui, tá? Não vão ter códigos, não vai ter linguagem técnica. Então vai ser muito tranquilo. A gente vai trabalhar aqui com dados de vendas das lojas do Walmart, agregados por semana, dados das lojas dividido por setores. Nos dados ali a gente também tem algumas outras características legais de trabalhar. Tem dados macroeconômicos, então a gente tem ali uma tabelinha com dados sobre índice de preço ao consumidor, taxa de desemprego, a gente tem preço do combustível, a gente tem clima, então a gente tem algumas características legais que a gente pode criar um entendimento aí de como que isso afeta nas vendas. Por isso que eu decidi criar um projeto com esses dados aqui, acho que vai ser legal. E a gente precisa criar um modelo de predição para essas vendas do Walmart e entregar para os gestores ali o mais próximo possível do processo que ele está ali de tomada de decisão. Então a gente vai criar um modelo de machine learning que faz a predição das vendas para os próximos períodos. Eu decidi entregar isso através de uma mensagem de texto no celular do gestor, de forma automatizada. E junto com no corpo dessa mensagem, a gente vai mandar também uma URL com uma página web com informações detalhadas ali e atualizadas para que ele possa clicar aí no celular dele ou mesmo no computador dele e acessar maiores informações. Então eu vou seguir aqui, eu vou criar uma seção chamada de 1.0 Inputs. E aqui eu vou colocar o que a gente tem hoje. Que a gente tem hoje de matéria-prima para trabalhar. Então a gente tem basicamente os dados e um problema de negócio, certo? Um problema que a gente precisa resolver. Então a gente tem os dados e problema de negócio. E quais são os dados que a gente tem aqui? Dados de vendas das lojas do Walmart, separado entre lojas e setores. Vendas semanais. Beleza? Grosso modo, esses são os dados. Eu vou colocar aqui uma outra seção com umas categorias e a gente tem características, a gente tem dados históricos de vendas, a gente tem características das lojas, dados macroeconômicos, e dados climáticos. Então é isso que a gente tem para trabalhar. E o problema de negócio que a gente quer resolver, que a gente tem uma necessidade da criação de um processo de predição de vendas dos próximos períodos nas lojas do Walmart. Beleza? Acho que está claro, acho que a gente consegue entender. Então, a gente precisa resolver esse problema aqui com os dados que a gente tem. Vou criar aqui uma seção 2.0 chamada de Outputs. E aqui eu vou colocar as entregas. O que a gente vai entregar? Nessa etapa, é legal até, inclusive, a gente criar um protótipo, né? Para a gente dar para o gestor desse processo aqui, para ver se é isso mesmo que ele precisa, para a gente poder de fato criar uma solução que vai atender sem menos do que se espera a necessidade desse cliente aqui. Então eu vou criar uma seção aqui embaixo, chamada de 2.1,
e começar as entregas. Primeira coisa que a gente precisa entregar aqui, né, o principal, é um modelo de machine learning treinado que faz as predições, certo? Modelo de machine learning treinado que faz as predições. Eu vou escrever conforme vem na minha cabeça aqui, depois a gente pode melhorar um pouco esse texto. Beleza, então a gente já tem um algoritmo de machine learning treinado. Vou colocar uma seção 2.2 aqui, eu vou chamar de métricas. É importante a gente entender que um modelo de machine learning ele não vai acertar as vendas assim, na mosca, ele vai ter um erro, né? Supor que as vendas de uma loja X vão ser de 25 mil ao dia ali. Então vai vender 100 mil na semana. A gente não vai criar um modelo de predições que vai fazer um acerto em cima desses 100 mil. A gente vai errar com uma margem de erro ali, né? Então a gente vai ter uma métrica. A gente vai ter um erro médio que esse modelo de machine learning vai ter intrinsecamente ali. Então a gente vai entregar um 2.2 métricas. Para a gente passar pelas métricas, a gente vai tentar entender se essas métricas estão de acordo com o modelo de negócio, se está ok. Como que é o modelo de predição dessas lojas hoje? A gente precisa de um baseline, né? Se essas lojas fizerem, por exemplo, predição de venda através da média, ou uma média móvel, qual que é o erro que esse sistema tem hoje? Para assim a gente poder gerar modelos de machine learning que superem esse modelo atual, né? Superem o baseline. Eu vou criar uma outra seção aqui e a gente precisa entregar esse modelo de machine learning de uma forma que ele possa comunicar com o processo de tomada de decisões aqui desse gestor, certo? De nada serve um modelo que esteja offline ali dentro de uma máquina, ele precisa de alguma forma comunicar. Então a gente precisa encapsular isso de alguma forma. A gente precisa colocar isso dentro de uma embalagem que seja consumível para o gestor desse processo aqui. Então, um output vai ser uma API de predições, uma API com o modelo Machine Learning disponível para processamento. Então a gente vai construir uma API, a gente vai ter um computador processando esse modelo que vai ficar escutando e disponível para a gente poder enviar dados para ele poder fazer o processamento dele, devolver para a gente as predições. Isso pode ser disponível em nuvem, a gente pode contratar um serviço de nuvem, um AWS, ou isso pode ser um computador localmente. A gente vai deixar esse processamento em uma máquina local, em um Linux que eu deixei ali, que a gente vai rodar, colocar esse modelo ali, essa API em processamento 24 horas por dia, dentro de um container Docker. Então, a gente já tem um modelo de machine learning que já faz as predições, que já está disponível para fazer as predições ali, ele já está comunicando. E agora a gente precisa enviar a mensagem para o gestor, certo? Então a gente vai construir, a gente vai entregar mensagens para o celular do gestor, mensagens periódicas para o celular do gestor, contendo informações sobre as vendas e as predições. Então essa é uma das nossas entregas. E aí, outra entrega vai ser a página web, né? Então a gente vai entregar uma página web que vão ter informações mais detalhadas sobre as vendas e as predições. E ali a gente pode colocar gráficos, a gente pode colocar tabelas, a gente pode fazer um dashboard com
umas KPIs, com algumas informações relevantes ali mais detalhadas e atualizadas sempre. Página web com informações detalhadas e atualizadas sobre as vendas e as predições. A gente pode colocar uns indicadores nessa página, informações textuais e assim vai. Então essas são as entregas. Acho que já está satisfeito aqui, a gente já tem tudo que a gente precisa. Vou criar então uma seção 3.0, chamar de passos ou processos. Passos. Então, o que que a gente precisa fazer para a gente sair do que a gente tem hoje, que são os dados e um problema de negócio, para as entregas que a gente está se propondo a fazer? Então, a gente pode seguir esse roteiro aí, né? Então, no 2.1 a gente precisa entregar um modelo de machine learning. Então, a gente precisa fazer um treinamento de algoritmo de machine learning. Esse é o 3.1. Deixa eu executar essa célula aqui. E aí, similarmente, o 3.2 vai ser um estudo de métricas e melhores algoritmos. Eu vou abrir uma outra seção aqui que não vai ser uma seção que está diretamente ligado ao 2.3 aqui, né, que é uma API com modelo de machine learning disponível para processamento. Eu vou em uma etapa anterior aqui, vamos pensar um pouquinho sobre esse processo. Um algoritmo de machine learning ele precisa de dados, né? Então ele utiliza de características preditoras de variáveis e uma condição, um número que ele precisa prever, né? Nesse caso, as características climáticas, os históricos de vendas, os dados macroeconômicos são as variáveis preditoras desse modelo. E o que ele quer prever, o target, né? O alvo dele aqui, é prever as vendas, né? Então ele utiliza de variáveis preditoras para ele poder prever o que ele precisa ali. Esses dados que a gente tem para trabalhar, eles são dados que já não têm dados novos sendo gerados. Esses dados eles acabaram no passado ali em uma certa data e só. Para simular um ambiente real de produção, a gente vai ter que criar uma circunstância de continuidade aqui. Então a gente vai precisar criar algumas rotinas que façam, por exemplo, a captura das vendas, dos históricos de vendas, das vendas dos últimos períodos, né? Na venda que a gente está fazendo essa semana agora no Walmart, a gente vai criar um workflow que vai fazer a captura de um relatório de vendas das lojas e vai alimentar um banco de dados com isso. Similarmente, a gente vai fazer o mesmo com as características climáticas, por exemplo. A gente vai ter um processo aí, um flow de um modelo, de um código, perdão, de um código que vai ficar fazendo consultas das condições climáticas e vai ficar anotando isso para a gente em um banco de dados, como se tivesse um estagiário que fosse lá e consultasse o clima-tempo, pegasse o número da temperatura atual ali e estivesse anotando em algum lugar. Então eu vou por aqui 3.3 e eu vou chamar de workflow para dar um entendimento sobre o que isso vai fazer de fato, de coleta de dados contínuos. E ele vai fazer coleta de dados
tanto das vendas das lojas, quanto de características climáticas em um portal que a gente vai descobrir aqui, quanto de dados macroeconômicos, aí eu imagino que possam ter aqui portais tipo Portal Transparência que a gente tem aqui no Brasil, que vão ter informações desses dados macroeconômicos e ele vai ficar capturando isso e anotando para a gente no banco de dados. Então, eu vou passar aqui para a seção 3.4 e aí sim a criação de uma API para servir os modelos, o modelo preditivo. Para fazer a comunicação, vou por aqui. Para criar uma comunicação entre um modelo preditivo e o gestor. Beleza, então a gente já tem uma API escutando e funcionando em processamento, ali, processando em tempo real e esperando a gente enviar dados para ela criar predições. Então, tendo as predições, a gente já pode fazer a criação / atualização, criação de uma página web com um workflow de atualização periódica com dados sobre as vendas e as predições. Então a gente já tem uma API que faz as predições e a gente já tem uma página web que vão conter aí as informações mais relevantes desse processo. Próximo passo agora, a gente já pode fazer o envio da mensagem de texto para o celular do gestor. Criação de um workflow que faz envios periódicos para o celular do gestor, contendo informações sobre as vendas, predições e URL da página web com maiores detalhes. Então, acho que está aqui tudo que a gente precisa criar, o que a gente tem, o que a gente quer entregar e os passos aí no macro do que a gente precisa fazer para fazer a criação disso. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo aqui. A gente vai seguir agora, o próximo vídeo vai ser sobre essa etapa aqui, que vai ser o treinamento de um algoritmo de machine learning. E aí nessa etapa a gente vai coletar os dados, a gente vai importar algumas bibliotecas para trabalhar, a gente vai fazer uma descrição dos dados, a gente vai entender qual que é a dimensão das tabelas, a gente vai ter que unir algumas tabelas, a gente vai ter que entender que a gente tem de dados faltando nessas tabelas, a gente vai ter que ver o que tem de impureza nesses dados, se eles são dados sujos, se tem, por exemplo, unidade de medida nas colunas, quais são as variáveis que a gente tem para trabalhar, se são categóricas, se são numéricas, quais são as distribuições das variáveis. A gente vai passar por uma análise exploratória de dados e aí a gente vai ter um entendimento de business ali, a gente vai ter entendimento de que características que geram melhores vendas, quais são as melhores condições climáticas para favorecer as melhores vendas. A gente pode entender sobre tendência, se as lojas estão vendendo mais ou menos, sazonalidade, se vende bastante no começo do mês e depois cai, ou o oposto, ou se a gente tem tendências anuais, a gente tem sazonalidades anuais, épocas comemorativas e assim por diante. A gente vai extrair características que possam modelar melhor o fenômeno das vendas. A gente pode, por exemplo, se a gente tiver temperatura média, a gente pode extrair uma característica
que vai ser um range confortável de temperatura, e aí possivelmente ali possam haver as melhores vendas das lojas. Se tiver muito frio, às vezes as pessoas não saem para comprar, ou se tiver muito calor, não saem para comprar, ou o oposto disso, né? E aí a gente vai sim fazer transformações dos dados, rodar modelos de machine learning, ver as métricas e tentar interpretar o que que a gente está, qual é o erro que a gente está tendo ali e o que isso acarreta financeiramente para a empresa. A gente precisa atrelar essa construção desse modelo aqui em ganho real financeiro da empresa ali. O quanto aquela empresa vai ganhar em termos financeiros utilizando esse produto que a gente está criando aqui e não mais o produto que ela tinha anteriormente, a forma que ela tinha anteriormente de fazer essas predições. Então é isso, obrigado por assistir até aqui. Vamos seguir para as próximas etapas ali e eu estou à disposição caso queiram mandar uma mensagem aí, fazer alguma crítica, alguma pergunta, pedir orientações, tá bom? Muito obrigado, até mais.